É gravação, não vai ser ao vivo, não é isso? Tá, perfeito. Certo, pode deixar. João ganhou. Ele é um fofo. Você é um fofo. Ela tá encantada com você. Falando que o João já me ganhou. Ah, falou a linguagem dela, né? Pô, me ganhou. Se preocupou com o tema, quer expor, me ganhou. Você. Quando falar pro povão, olha ali, né? É isso? É, olha pra aquela, vocês pra aquela ali, isso. pelo geralzão. É. Eu Já tá bem já tô familiarizada. familiarizada com esse negócio. Quanto mais falar, mais poder tem. Faz um geralzão aqui, por favor. E marca as meninas. O que ele falou? É, Se ele pode quiser ficar fazer dentro isso, do se quiser aqui estúdio ali no cantinho, ó. Não quer nada. Não. Não vai, Ele é meu filme. não vai aparecer, não. A gente tem que explorar, né? Eu tirei esse aqui pra te escutar melhor, porque isso aqui me deixa meio surdinha. Mulheres em Pauta e episódio 3. Carla, já chegamos ao episódio 3, você acredita? Sim, tão rápido, né, Tá passando Luciana? muito rápido. Sim, sim. E nós temos uma lista de mulheres poderosíssimas para entrevistar. Preparem-se, porque tá vindo coisa muito interessante e importante por aí. Nesse episódio 3, traremos um tema bem polêmico, difícil e delicado. Silêncios que ferem, o que ninguém te conta sobre abuso infantil. Hoje nós vamos falar um pouco com uma especialista sobre isso. Vou deixar a Carla apresentar para vocês. E hoje vai pegar fogo, porque mulheres com microfones num tema desse. Fala aí, Carla. Hoje a nossa convidada é uma mulher maravilhosa. Ela é especialista no desenvolvimento humano. Gente, analista comportamental, palestrante, gestora. Essa mulher decidiu não se calar diante de uma realidade dolorosa e difícil na sociedade. Está conosco hoje a Érica Rodrigues. Seja bem-vinda, Érica. Bem-vinda, Érica. Vai falar pra ela. Pra nós. Que bom, é isso aí.
Muito obrigada, Érica, por ter aceitado falar sobre um tema tão polêmico, porque não é qualquer mulher que tem essa coragem que você tem. E você já me cativou por ser polêmica. Quem disse isso? Não, é isso que faz, né? Nós levarmos voz a outras mulheres. E você, com certeza, está fazendo um belíssimo trabalho. Vocês também, porque não é todo mundo que tem a coragem de falar sobre isso. Então, trazer o convidado é uma atitude louvável, mas provocar esse tema, show de bola. É uma responsabilidade, né? Porque nós temos que arcar com as nossas atitudes, as nossas escolhas. Isso aí. Érica, o que te levou a trabalhar com esse tema tão delicado? Que me levou? Indignação. Foi isso. Eu fui... Assim que iniciou a CPI da pedofilia no Brasil, isso lá em 2008, até então tinha sido a CPI mais longa da história, foi de 2008 a 2010. Eu fui convidada para participar de uma palestra com o então presidente da CPI, que à época já era senador, Magno Malta. E essa palestra tinha o objetivo de formar multiplicadores daquele tema. Só que eu já estava com 27 anos, grávida do meu segundo filho, e me deparei com uma realidade assustadora, porque na época da CPI, nós tínhamos tido acesso a dados que antes nós não tínhamos, principalmente pelo advento da internet. Então, a época era o Orkut. Então, naquele momento, nós tínhamos estatísticas estarrecedoras e um mundo... Sabe a Covid-19? Sim. Quando a gente foi impactado pela Covid-19, que a gente tinha um número expressivo de mortes e a gente não sabia como, quando, como ia acabar aquilo, quantas pessoas sobreviveriam. A gente estava meio que assim, na CPI da pedofilia. Como assim tanta criança abusada dentro de casa? Que sociedade é essa? Então, esse foi o sentimento no dia. E aí, quando Magno Malta traz, naquele momento, uma informação de que à época mais de 95% dos casos de abuso ocorria de forma intrafamiliar, ou seja, dentro de casa, eu levei um baque muito forte porque eu achava que aquilo que tinha acontecido comigo, na minha casa, e que eu não contei, não tinha acontecido com mais ninguém. E aí eu me deparo aos 27 anos com uma realidade cruel e que, assim, muita gente estava silenciada assim como eu. Eu acho que o grande feito da CPI da pedofilia foi dar voz. Se você me perguntar qual foi o maior benefício da CPI da pedofilia, foi tirar a mordaça das vítimas. Porque a partir daí muita gente resolveu falar. Então, nesse momento, eu sofri o meu primeiro baque. E aí, por que eu falo que foi a indignação? No momento seguinte, ele fala que a pedofilia, a exploração sexual no Brasil, num paralelo muito vulgar, poderia ser equiparado ao uso de droga, que na época, no Brasil, se usava mais criança do que droga. Em questão financeira, se a gente parasse para olhar os números, a rentabilidade da exploração sexual e do tráfico de drogas, a exploração sexual movimentava o dobro do tráfico de drogas. Negócio mais lucrativo. Então, num paralelo muito vulgar, mas comparando as duas coisas, era possível dizer que no Brasil se usava mais criança e adolescente para fins sexuais do que droga, propriamente dita. Então, naquele momento, eu falei, peraí, não bastava abusar dentro de casa, isso ainda virou um comércio? Sim. Nossas crianças estão sendo vendidas, comercializadas. E aí, eu me tornei a chata da pedofilia. Já mudaram meu nome, não é mais Érica Rodrigues, Érica da pedofilia. Porque em todos os lugares que eu vou, eu falo desse tema. Porque é a única forma hoje da gente, de fato, prevenir. Então, eu posso falar para você, o que me levou a atuar foi a indignação. E é o que me faz permanecer até hoje falando desse tema. É a indignação, porque de lá para cá a Érica mudou muita coisa. Mudou. Ficou mais indignada, Érica? Sim, fiquei. Tava até falando isso com Carla.
eu olho para trás, eu achava que... Porque se a gente for... Deveria melhorar, né? O assunto, Porque, assim, tipo, o negócio tá ficando bom, tá melhorando, mas não, a indignação aumentou. Enquanto profissional de desenvolvimento humano, a gente sabe que o treino, aquilo que você faz repetidas vezes, se torna muito mais fácil de você fazer. Você vira um expert naquilo que você faz várias vezes. Eu tô quase 20 anos falando desse tema. E por que é tão difícil esse tema sobre o abuso infantil, sobre a pedofilia? Gente, eu já sofri abuso. E naquela época, com uma criança de 10 anos, você se cala porque acha que você é culpada, né? Um sentimento de vergonha, de medo, de como a mãe vai receber aquilo, se vai culpar a criança, se vai acreditar na criança ou não. Como é que você fala sobre isso, Érica? Então, o abuso em si, por si só, a natureza do ato já é muito difícil. Mas eu acredito que são camadas, Carla. A gente tem outras coisas que também são muito difíceis. E por isso o tema é complexo de falar. Porque seria lógico. Olha, um adulto não se relaciona sexualmente com uma criança. É desigual, é desumano. Lógica. Totalmente. Né? Aí a gente vai olhar pelo olhar da cultura. Vamos para a cultura social. A gente vem de um país onde a gente vem garantindo o direito de criança e adolescente ao longo dos anos. Se a gente for parar para analisar, o Estatuto da Criança e Adolescente está com um pouco mais de 30 anos. Até o momento constituinte, criança e adolescente não eram vistos como sujeito de direito. Então, na nossa infância, entre a nossa fala e a fala de um adulto, a do adulto tinha peso, a criança era silenciada. Então, a gente tem esse olhar social, cultural, social, que por si só já é um bloqueador. Se a gente for olhar pela camada religiosa, é um líder espiritual, tem um posto, tem um cargo, tem um título, você vai acabar com a carreira, porque todo mundo que tem um título ou um rótulo, se ele não tem acesso à própria identidade, se ele não se identifica como tal, ele é apegado no rótulo, no título. Sim, literalmente. Então, se você fala que aquele pastor, que aquele pai de santo, que aquele padre que abusou, pronto. Aí você mexe com a instituição, mas a gente não está falando da instituição. A gente está falando do indivíduo. Sim. Porque independente do cargo que ele ocupa, ele é uma pessoa, ele é um CPF. E por que ele não pensa nisso? Então, a gente precisa começar a falar do indivíduo. Então, isso é uma outra camada que a gente também esbarra, né? Bom, e inúmeras outras, né? Se a gente for parar aqui... Muito. Então, assim, o mais difícil para a gente sintetizar, o que é o mais difícil de falar desse tema? O abuso por si só já é muito difícil, melhor seria se a gente evitasse, mas eu acho que a negação das pessoas ainda é o mais difícil. Sim. Das pessoas, você diz, nós, dos mulheres, responsáveis do Estado, nós também, das famílias, da sociedade, do Estado, que são as três esferas Érica, de cuidado. Esse assunto é bem delicado para mim, porque eu também sofri abuso e eu não falava, eu tinha vergonha de falar. E aos 23 anos eu fui falar para minha mãe, joguei assim, e aí a gente tentou digerir isso e tal. Passou mais não sei quantos anos e eu não contava para ninguém. Mas eu fui vendo que as mulheres à minha volta, as minhas amigas, começavam, eu fui abusada dessa forma, eu fui não sei o quê. E elas começaram a falar, nossa, muitas. E assim, por que eu me silencio? Uma vergonha, né? Sim. Né? E aí todo mundo quer saber como foi, né? Eles querem que a gente entre em detalhes. E isso é muito íntimo nosso. Nós mulheres que somos curadas, nós tratamos com isso. Sim. Tem mulheres que não se curam disso. E assim, né, dependendo também do abuso, de como você lida com isso, é muito mais difícil. Então, para mim é um tema delicado mesmo. Eu resolvi falar e agora tu tá me incentivando a falar mais ainda, Carla falando também. E só que tem 3 mulheres e as 3 foram abusadas, tá? Ou seja, são 100%. Sim, 100%. São dos 95% que tu disse que está dentro da família, né? É isso? Hoje, hoje a gente já tem uma estatística menor, mas não porque deixou de acontecer, né?
porque o ambiente migra. Isso aí. Nossa, Mas ainda é muito... infelizmente. Vamos camuflar que é mais fácil. Eu costumo falar o seguinte, Não vamos falar, né? é mais Tratar da fácil ter um vergonha. abusador de estimação do que uma vítima. Ninguém quer ter uma vítima. Sim. Se for abusado, não fala isso. Olha seu tio, olha seu avô, olha É, seu pai. Sim, olha seu... sim. Só Entendeu? aí tu já Então, é calada. você quer um abusador ali, você protege o abusador. A nossa cultura protege o abusador. Em todos os aspectos. Não é só sexual. A nossa cultura protege o abusador. Então, se a gente não começar... você falou uma coisa interessante, Viviana, que é o seguinte. Você falou, eu fui vítima de abuso, isso é muito íntimo, é pessoal, é meu. Não é nosso. Porque foi imposto pra gente. A gente não quis. É o que eu Não demos falo. permissão para ser tocada. Sim. Não temos, não é temos. nosso. Sim. Nós fomos violadas, Sim. literalmente. Então, assim, por que a gente não fala disso? Porque a gente não concedeu aquele acesso. Sim. Não é nosso, porque eu não tinha parte com o abusador. Ele não me perguntou Não. se eu queria ser abusada. Entende? Então, assim, isso é, no nosso cérebro, isso é uma incongruência muito grande. Porque a gente registra o impacto emocional. Sim. Mas a gente não tem no nosso racional a permissão. E você se sente ainda culpada, né? Sabe? Muitas você pessoas fica se sentem silenciada, se sente culpada e com vergonha para não falar sobre aquilo. Aí é que tá. Aí eu te falo, vamos trazer um ponto importante aqui, né? Éramos crianças. Eu acredito que a sua Sim, época do abuso também você era criança. Nós éramos crianças. Eu vou falar do meu caso, que eu tenho mais serenidade para falar disso. Esse abusador era marido da minha tia. Ok? Então, na minha casa, eu sou filha caçula, nós somos 3 meninas, criada por meu pai, uma família atípica. Os meus pais eram separados. Meu pai, quando separou da minha mãe, foi morar na casa da minha avó, com as minhas 2 irmãs, eu já morava com a minha avó. Minha avó falece e meu pai cria sozinho 3 meninas, com todo o zelo possível. Todo o zelo possível. Aí minha tia, já falecida também, tinha um marido falecido também, que era um abusador, e ninguém sabia. Então, nessa época, que a gente é uma criança, e que entre a fala de um adulto e de uma criança, a do adulto tem peso e da criança é invalidada, Sim. o meu pai, de super protetor que é, ele dizia assim, se alguém fizer alguma coisa com as minhas filhas, já sabe. Então, na minha mentalidade, na minha cabeça, a minha mãe já não estava com a gente. Nós éramos 3, só tínhamos meu pai. Se eu contasse e meu pai executasse qualquer ação que tirasse ele de perto da gente, eu me sentiria culpada. Então, o que me restava era o silêncio. Sim. Eu estou falando de uma criança ainda na primeira infância. Criança raciocina. Mais um motivo para silenciar. Entende? E aí, os anos passam, eu silenciada, e aí, num outro momento, eu sou convidada para fazer parte do programa Encontro da Fátima Bernardes para falar desse tema. E aí eu falo com meu pai, vou no programa Encontro da Fátima. Meu pai quase infarta, né? Porque não queria, ninguém quer a sua filha exposta, ainda mais exposta por algo tão ruim, Sim. né? E aí, quando eu vou pro programa da Fátima, quando eu volto, alguns integrantes da minha família relatam que foram vítimas do mesmo abusador. Do mesmo Olha só. abusador. Uhum. Se a gente falasse na época, sabe o que ia sobrar pra gente? Que é isso, como é que você fala assim, é uma pessoa de idade, e aí, a criança ia ser invalidada. E aí o nosso silêncio, claro, um silêncio de medo, um silêncio por não se sentir acolhida, talvez, o silêncio daquela criança que não é ouvida, porque a gente, Sim. até hoje, se a gente parar para analisar, eu tenho filhos. Carla tem filhos. Eu tenho filhos. Tem filhos. A gente não para todo dia pro nosso filho e fala assim, e aí, filho, tudo bem? Como é que foi? Alguém hoje chateou você? Alguém fez alguma coisa hoje com você que te constrangeu? A gente não faz isso. Não é comum fazer isso. Entende? Olha quantas coisas se perdem quando a gente não tem um mínimo de diálogo com os nossos Isso deveria filhos. já ser natural, Sim. né? Com naturalidade. Esse detalhe sim. é importantíssimo. Sim. Ô, Eric, qual o recado que você deixaria para os pais agora, diante desse detalhe, dos pais parar e ouvir os seus filhos?
que eu tenho para dizer para você, pai, mãe, responsável, é que se você abre a boca para dizer que não há nada mais importante na sua vida do que seu filho, mas o seu telefone ocupa o seu tempo na sua agenda, ele é uma prioridade, seu trabalho é a sua prioridade, se a sua questão religiosa, seu vínculo religioso é a sua prioridade, eu sinto te falar que o seu filho, sua filha não é a sua prioridade. E a atenção que você hoje não pode dar, o abusador está disposto a ofertar para o seu filho. E geralmente é assim, né? Vem brincando, né? Sim. Bem, é sempre... Abusador não tem pressa. Não tem pressa. Ele não é uma pessoa aleatória, que não sabe o que está fazendo, que não planeja. Não é. Então... Ele é uma pessoa muito minuciosa, calculista. Eu quero chegar bem aí. Só que antes eu queria que tu respondesse uma pergunta aqui. Você como mulher, tá? Como você hoje lida emocionalmente com o que te aconteceu lá no passado com criança? Você conseguiu resolver isso dentro de você ou te deixou ainda marcas? Eu tive várias sequelas. Hoje não mais, assim, hoje... Quer dizer, eu não sei te dizer se hoje não mais. Eu vou te dizer que hoje eu não percebo novas. Se tem, eu ainda não percebi. Né? Pode ter. Sim. Que ainda não percebi. Mas eu tinha algumas eu posso te falar assim, que me marcaram muito. Por exemplo, eu tenho os olhos cor de mel e ao longo da minha vida eu ouvi muito falando, nossa, morena, olho cor de mel, vai dar muito trabalho. Linda, né? Então, assim, eu morri, queria me matar e elogiar meus olhos. Então, eu andava muito de cabeça baixa porque eu não queria que ninguém fizesse nenhum elogio para mim. Eu achava que os meus olhos eram portas de entrada para um possível abuso. Nossa, com então, aqueles olhos inocentes de criança que olham, né, dentro dos olhos. Então, assim, elogiar meus olhos era para mim um gatilho muito forte. Então, eu preferia não olhar nos olhos. Aí fica aí para você, né? A pessoa que não olha no olho não é confiante. Às vezes são marcas, né? Exceções. Mas, Érica, o abusador, ele te elogiava? Elogiava os teus olhos? Você lembra? Então, eu era uma criança muito bonitinha. Eu era o biotipo perna grossa, toda parruda, simpática, né? O olho claro, rasgado, olho de gato. Então, assim, eu era acessível. Eu era uma criança acessível. Sim. Comunicativa, como é hoje, né? Não, então... comunicativa, eu não me recordo de mim muito comunicativa, não. Mas eu acho que é do seu perfil. Eu me recordo de mim muito calada. Comunicativa, eu me tornei depois que eu fui me libertando dessas prisões. Que aí eu me permiti falar, né? Porque uma das sequelas que o abuso faz com a gente para além da gente não querer ser exposta, porque como o abuso a gente ficou exposta, ficou vulnerável, a gente evita qualquer lugar de exposição. Aí, às vezes, você não quer ocupar determinado lugar, porque você nem sabe o porquê, já fica a dica aí. Sim. Né? Porque em determinada situação você ficou exposta e vulnerável e você quer evitar esse ambiente. Bloqueia, você acaba se fechando. Sim. Então, assim, eu não lembro de uma Érica muito comunicativa, assim, mas ao longo dos anos, sim, faladeira, eu sempre falei muito, mas não no sentido de ser comunicativa, de me expressar, sabe, de me conectar facilmente, não. Ô, Érica, o que tu estava falando como abusador age, né? Você acha que... Eu tenho a minha opinião, mas quem sou eu? Não sou médica, né? Não sou neurocientista. Que pedofilia é considerada uma doença? Então, hoje a Organização Mundial de Saúde coloca a pedofilia no rol das parafilias. Sim. Então, seria uma... zoofilia é uma parafilia. Então, são pessoas que têm atração sexual por animais. Necrofilia, pessoas que têm atração sexual por cadáveres. Pedofilia, pessoas que têm atração sexual por corpo pré-púbere, por crianças.
Mas o que nós temos no Brasil, em sua grande maioria, não é pedófilo. São estupradores de crianças e adolescentes. Não são doentes, são safados. É o que eu falo, né, Carla? São homens conscientes daquilo que estão fazendo. Sim, São porque homens que se aproveitam da inocência, da vulnerabilidade, da Sim. fragilidade Por e quê? abusam de nossas crianças e Porque adolescentes. se um homem adulto chega para uma menininha e fala, shh, fica só entre a gente. Como que ele é doente? Por que que ele não está expondo que quer, que sente prazer por aquela menina? Isso aí. Né? Uma pessoa Então, que assim, pra mim é uma contraditório. pessoa que é inimputável pela legislação, porque a gente pode ter pedófilos criminosos, pedófilos não criminosos e criminosos sexuais que não são pedófilos. Sim, Então, o pedófilo criminoso, ele é imputável como todo outro. O fato dele ter atração sexual por criança e adolescente não torna ele inimputável. Ele pode ter o prazer, é dele. Ele não pode praticar. Tem pessoas que têm o prazer e não praticam. Então, esses seriam os pedófilos não criminosos. Ele sabe que se ele se relacionar com uma criança ou um adolescente, ele vai ser criminalizado. Quem seriam os inimputáveis? Esses que são compulsivos, né? Esses que não se preocupam em fazer escondido, de pedir um silêncio, esses que não têm noção do risco real. Quando a gente está falando de um adulto, de um indivíduo, que ele tem uma tomada de decisão, uma ação, e que ele não calcula risco, essa pessoa tem algum problema. Porque ninguém atravessa uma avenida Sim. de carros em alta velocidade sem calcular o risco, sem ter medo. Então, esse indivíduo porque eu tem acho algum que problema. acontece, né? Isso volta e meia a gente vê algum noticiário, assim, de alguém em público, né? Ah, o que É mais que- tem hoje. É o que mais tem hoje. E assim, pode parecer até meio sádico o que eu vou falar, mas eu acho que é bom quando acontece de um líder religioso. Não é bom pelo abuso em si. A exposição ela Sim. é boa. Exposição, né? Porque A as exposição. famílias estão muito acomodadas. Sim. Ah, o seu líder é o pai, é a mãe, é não sei quem espiritual. Isso. Cara, o filho fica ali. E sempre tentam abafar o caso, né? Entende? E eu não tô falando isso, é só a igreja evangélica. Não, gente. em todos os lugares. Ó, nós temos casos de abusadores. Tio da van, babá, Sim. É. Isso mesmo. pediatra. Gente, de tudo quanto é gente, de tudo. Professor, conselheiro tutelar, avô, tio, irmão, Já ia avó. falar, tio. Pai, primo. Tudo, de tio. todo jeito. É. De todo jeito nós temos. Pai, padrasto. Então, assim, se hoje a gente não tiver uma relação muito próxima com os nossos filhos, de entender, de conhecer a emoção, de fazer os nossos filhos conhecer emoções, de falar com eles sobre essas emoções, o que te constrange, Sim. o que é respeito. É porque a gente está numa fase muito chata, muito ruim de tudo. É necessário falar de tudo que tem sido falado, mas a forma com que as pessoas estão falando Cuidadosamente? não é nem cuidadosamente. Como? Então, fala. De uma forma tão... É tão global... Não é, a palavra certa não é essa. Superficial? Mas assim, tá criando tanto grupo. Sim, Tá segregando sim. muito. E aí, se eu gosto de A, eu não posso mais falar de B. Se eu gosto de B, eu não posso falar de D. Essa separação, né? Intolerância à opinião do outro, talvez? Também. Então, Nossa, assim, esse sim. negócio do lugar de fala Sim, é sim. bom, mas é ruim ao mesmo porque a gente está perdendo o equilíbrio das coisas. Sim, Érica, aí você só se agrega ao grupinho que fala o que você quer ouvir. Entendeu? E isso aqui, muita gente não quer ouvir. Exato. Mas é necessário. Exato. Verdade. E assim, se você... Aí eu vou falar... eu vou falar de proteção da criança e do adolescente. Eu vou falar da responsabilidade familiar. O filho é teu. Sim. O Estado também tem dever? Tem. Mas o Estado não gera afeto. Quem quis engravidar e ter filho foi você. Sim. Isso. Então, quem tem que ser responsável pelo seu filho é você. E eu não estou falando
que por conta disso você não tenha que ter a oferta do serviço público. Não é isso. É nesse sentido que eu digo. Qualquer coisa que a gente fale, nossa, engessam a gente. Se você falou, ela quis dizer isso. Então, se a Érica falou que os filhos são responsabilidade da família, Pronto. ela está dizendo que o Estado não tem responsabilidade. E não foi tá isso, chato né? da Porque gente cada conversar. um tem a sua porcentagem, Exatamente. gente. Os pais, né? A sociedade. A sociedade. Mas as pessoas não O estão poder tolerantes nesse sentido. Por exemplo, eu posso falar como mãe porque tenho filhos. Eu posso falar enquanto sociedade porque sou cidadã, Sim. convivo na sociedade. Posso falar como Estado porque sou garantidora de direito de criança e adolescente. Então, enquanto... Tu tem propriedade para falar. Enquanto estava atuando pelo Estado, também teria responsabilidade. Mas uma coisa não anula a outra. Não é porque eu estou funcionária, quando estava, hoje não estou, estava funcionária no serviço público, eu iria negligenciar, eu perderia o meu lugar de fala como cidadã? Ou eu teria que ignorar o meu posicionamento de mãe? Entende? Uma coisa é você atuar com neutralidade. A neutralidade, ela me obriga a ouvir sua demanda sem envolver a minha emoção, a minha história, a minha opinião pessoal. Isso é a neutralidade. Sim. Agora, no espaço de construção, de diálogo, do que a gente está fazendo aqui, se você não tiver o contraditório, isso é muito ruim, a gente não cresce, a gente não desenvolve. Ô, Érica, você falando isso, né, da neutralidade, você como servidora pública deve ter visto muita coisa que deve ter te incomodado. Dá ranço. Então, se tu quiser falar um pouquinho disso, para chegar aqui, ó, para conscientizar nós mulheres, né, com os nossos filhos, como identificar sinais de que uma criança pode estar sendo abusada em silêncio? Tu acha que pela toda essa tua experiência que tu já viveu, a gente consegue ter alguns sinais para investigar mais a fundo? Consegue. A criança emite sinais. Agora, não são todos os pais que estão aptos a perceber esses sinais. E aí eu parto do princípio de você conhecer teu próprio filho. Às vezes nem quer, né? Nem Cara, tu quer. não conhece teu filho, tem filho que entra em casa. A pandemia a gente viu isso. As pessoas não tinham tolerância. Você não conhece teu filho, você não conhece o corpo do teu filho. Tu não sabe se teu filho tem uma mancha ou uma cicatriz nova. Tu não tem acesso. Como que você vai saber? Se ele está feliz nas relações, com quem que teu filho está se relacionando, quem está constrangendo. Se o teu filho está praticando algum ato abusivo, como que você vai saber? Se você não acompanha. Viviana, é surreal o que a gente está vivendo. O YouTube está educando nossos filhos. Sim, ser pais é o que eu falo, dá trabalho. O influencer está educando nossos filhos. Os princípios e valores estão ficando para trás. E a gente quer cobrar de quem? De quem? Que isso você vai, aí. a conta não vai fechar. Verdade. Os pais hoje estão trocando comunhão, relacionamento com isso aqui. Com tecnologia. Isso é conveniente, né? Sim. Pro filho não apurrinhar, não ficar falando muito. Vai lá, vai brincar. Eu tô ocupado. Toma. Ó, Vai. eu amo meu E filho. não sabe nem o que tá vendo, meu Deus. Sim. Meu filho, eu falo muito isso. Tem pai que... meu filho é tudo pra mim. Você pega um carro novo. Cara, botou na garagem. O vizinho foi lá e arranhou o carro dele. Novo, zero. Tu vai ver, esse cara tem uma reação imediata. Verdade. Ele vai querer a reparação do dano de forma imediata. Conserta meu carro, saiu agora da concessionária, você não sabe o valor que tem. Mas o cara abusa do filho dele e ele não sabe. Quando sabe, ele não tem reação. Meu Deus. Não tem. Se o teu filho der problema, está na escola, os profissionais da educação estão detectando que tem alguma coisa errada, vai chamar os pais vão brigar com os profissionais da educação. Sim, Isso eu Mas não acompanho vão de querer perto. ouvir. Sim. Porque é muito mais fácil, é mais cômodo, é mais conveniente eu culpabilizar todo mundo, tudo e todos, do que tomar para mim a minha autorresponsabilidade. Eu não estou dizendo que a função de mãe não seja difícil, que não tem mães que passem por muitos problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Sim.
É difícil, tudo isso eu entendo. Sou mãe também. Mas a gente não pode, em razão de determinadas dificuldades, anular um compromisso que é meu. E não é só mãe, não, é pai e mãe. Sim. E muitas mães estão sobrecarregadas porque os pais não cumprem seus papéis. Aí essa mulher trabalha fora, ela tem que sustentar a casa, limpar a casa, cuidar do filho, dar conta. Gente, o dia tem 24 horas para todo Sim. mundo. Para todo mundo. Essa mulher acorda já se preocupando. Aí, na correria dela, às vezes não toma nem um café da manhã direito, mas já bota o filho para a escola, chega na escola, não tem uma merenda decente. Fala de novo, João. Não tem Pode continuar. uma merenda decente, não tem um uniforme no tempo certo, não tem um material didático para essa criança. Você acha que uma mãe dorme tranquila? Não. Chega a época de inverno, teu filho vai para a escola, você não tem roupa de frio para ele, uma mãe dorme tranquila? Não. Não fica, gente. Não fica. Não Ô, Então, assim, Érica. são muitas distrações que a gente tem no dia a dia. Eu não estou dizendo aqui que elas não sejam, que elas não são importantes. São. Porém, não são mais importantes do que nossos filhos. Cuidar Então, dos por mais dificuldade que nós tenhamos hoje, nós precisamos ter esse olhar para os nossos filhos. Não só a mãe. Pai, mãe, sejam É responsáveis. priorizar, né, os nossos filhos. Exatamente. Cuidar. Prestar mais atenção nos nossos filhos. Porque como realmente a Érica está abordando, a gente não tem essa atenção. É muito a fazer, a gente está ali, é cozinha, é casa, é trabalho de fora, que a gente trabalha. Tem muitas mulheres que trabalham fora. Tem umas que não. Sim. Mas é uma dificuldade muito grande de você dar conta de tudo. Mas também é a confiança que os filhos têm na mãe e no pai para chegar e falar, porque eles vão saber se vão ser bem acolhidos ou não. É porque tem filho que tem medo também de Sim. falar com tem Não medo. sabe como os pais vão reagir. Por conta Então é da o que a reação, gente é. transmite isso para os nossos. Que é outro ponto de atenção também. Se o teu filho não tem em você o porto seguro para ele se abrir, ainda que seja, eu posso falar tudo com meu pai e minha mãe, mas qual vai ser a reação do meu pai e da minha mãe? Então, se eu falo pro meu pai e o meu pai vai lá e quebra tudo, né? Que era o teu medo, Eu- né, Érica? Eu vou calcular a reação também do meu pai. Então, Sim. para evitar o dano, Vou ficar quieta. eu vou ficar quieta. Então, assim, a gente precisa pensar muito em tudo como pai e mãe, né? Como pai e mãe, Com como responsável, a certeza. gente tem obrigação de Ô, pensar. Érica, e falando em proteção dos pais, a gente tem um vídeo que queria colocar aqui, você na TV Câmara, comentando muito sobre esse assunto, e foi brilhante. Eu gostaria de transmitir, eu queria depois que você Ai, falasse um desculpa. pouco pra gente sobre Vamos lá. sobre essa luta, essa causa que você trouxe, né? Pode soltar, João. por favor. Inadmissível o Brasil ser tão premiado com as leis que ele tem e as nossas crianças serem tão desprotegidas quanto elas são. E eu quero iniciar minha fala trazendo esse dado, esse estudo feito de 2011, entre 2011 e 2017, onde nos relata o ambiente que ocorre o abuso sexual. E como os senhores podem ver, esses abusos normalmente acontecem dentro de casa. 69,2% dessas vítimas são crianças. Esses abusos acontecem dentro de casa. Embora eu faça parte do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, vale ressaltar que esse sistema ainda é muito falho. O Brasil ele tem as melhores leis de proteção, porém é na efetivação delas que a gente sofre. Os homens são os principais autores de violência sexual, tanto contra crianças quanto adolescentes. 92,4% das notificações, o agressor é do sexo masculino. Nos casos envolvendo crianças, em 81,6% dos casos. Será que é difícil de entender que esse abuso acontece dentro de casa? Será que realmente nós não estamos falhando quando entregamos essa criança para esse pai abusador? Será que estamos cumprindo o nosso papel na garantia de direito dessa criança e desse adolescente? A simples dúvida. Não precisa ter certeza do caso de abuso para fazer a denúncia. Isso foi ofertado, entendendo essa dificuldade.
E aí vem a lei da alienação parental e diz, se não tiver como comprovar por A mais B, essa mãe perde a guarda. Como que essas mães vão fazer denúncia no caso desses filhos abusados? Essa lei pode proteger qualquer um, menos criança e adolescente. O colega trouxe um dado que mostra que as denúncias em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são as mais recorrentes nos casos de alienação parental. Coincidência ou não, são os 3 estados com mais alto índice de abuso e exploração sexual. Será que nós estamos realmente agindo da forma correta com as nossas crianças? Eu não acredito. Porque quando o abusador é descaracterizado, a mãe é criminalizada, quem vai punir? Os abusos não vão ser mais 70% dos casos de criança, vão ser 100%. O mínimo que nós esperamos é a proteção do Estado para as nossas crianças e adolescentes. Se quem deveria proteger não está protegendo, a gente recorre a quem? Então eu quero dizer para os senhores que é inadmissível o Brasil ser tão premiado com as leis que ele tem e as nossas crianças serem tão desprotegidas quanto elas são. Forte, hein? Esse foi um dos dias muito difíceis. Assim, eu acho que... Acho não. Foi um dos dias que mais impactou minha vida. Primeiro porque a gente estava diante de um cenário muito sério, né? Não que essa trajetória ao longo dos anos não tenha sido tão séria quanto, mas você implementar uma lei é mais fácil do que você revogar uma lei. E nós estávamos ali para a revogação da lei da alienação parental. Então, nós estávamos apresentando ali contribuições para fundamentar o pedido dessa revogação. Então, nós tínhamos ali na assistência muitas mães que tiveram seus filhos retirados delas à força e entregue aos seus pais abusadores. Meu pai. E aí as pessoas falam, mas tem muita alienação parental. Ali a gente não estava falando da tal alienação parental em si, o que nós estávamos... O que é alienação parental? Explica, alienação por parental, favor. para ficar bem Bem fácil claro. das pessoas entenderem, é quando um dos genitores fala mal, desconstrói a figura do outro. Então, se você tem uma mãe que fala muito mal do pai da criança, ou um pai que fala muito mal da mãe, essa desconstrução é muito prejudicial para essa criança. Isso é incontestável. Isso a gente admite e entende, né? Porque eu posso até me separar hoje do meu marido. Ele pode não servir mais como homem para mim ou eu como mulher para ele. Mas a figura do pai e da mãe não tem como ser desconstruída. A pessoa pode não ter atendido as suas expectativas, ok? Sim. Mas o papel dela com o filho precisa ser preservado. Isso é um ponto. Nesse caso, nós estamos falando de mães que denunciaram pais abusadores, não conseguiram comprovação efetiva e a lei dizia que dá-se como punição para o crime. Você denunciou, não houve comprovação imediata, dá-se perda imediata ou reversão da guarda. Então, Nossa. Aquela mãe que denunciou não conseguiu provar... Nossa, mas como que vai perdia comprovar a guarda isso? E essa criança era retirada numa ação de busca e apreensão mesmo, igual a polícia entra. Sim. Então, assim, foi um dia muito doloroso de se viver, ao mesmo tempo que é satisfatório porque você está contribuindo para uma causa tão importante, né, no teu país, para as crianças da tua nação, mas também é de muita dor, porque o Brasil é o único país que tem a lei da alienação parental. Essa lei que houve em outros países, como o México, por exemplo, elas foram revogadas por uma ação. Uma mãe que teve a guarda revertida, perdeu a guarda do filho para o pai abusador. Quando ela soube que ela teria que entregar o filho para o pai abusador, ela matou o filho e se suicidou. Nossa. Então, isso foi o suficiente para que o país revogasse essa lei. No Brasil, isso já aconteceu algumas vezes, de mães terem essa mesma atitude
e a gente permanece com essa lei. Depois da CPI da pedofilia, um dos grandes feitos da CPI da pedofilia foi a criminalização da omissão. Porque nós tínhamos aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas mães, aquelas companheiras ou companheiros que por uma necessidade financeira ou emocional, uma dependência emocional, elas não denunciavam o abusador. Então, com a criminalização da omissão, visava-se, a gente esperava que reduzisse. Então, a lei contempla que na suspeita você já pode fazer a denúncia. Só que diante da suspeita, a mãe faz a denúncia e não consegue comprovar, ela perde a guarda. Que absurdo, como você Então, não tem aquilo que a gente prova. construiu tem estava sendo prova. destruído. Então, toda a proteção que a gente veio construindo em prol da criança e do adolescente, essa lei veio desconstruindo, vulnerabilizou. Então, assim, nós tínhamos muitas mães ali com comprovação, sabe, de atuações muito difíceis. Tinham pessoas brilhantes ali, doutora Ana Iancarelli, delegada Paula América, delegada da Polícia Federal do Rio, responsável por crimes cibernéticos, doutor Elbert Pitorra, né? Tinham pessoas brilhantes ali na mesa, um tema bem complexo, muito difícil. Nós tivemos que ouvir alguns áudios de busca e apreensão, relatos de crianças. Foi muito difícil, foi muito difícil. Foi um dia que não dá para lembrar sem sentir tudo. Por isso que eu falei, pô, esse vídeo... Porque assim, a gente revive, tem coisas que a gente revive. Sim. Não é revitimização, mas assim, a gente revive aquilo com tamanha seriedade. E sem contar que, nesse momento, a gente tinha ali o relato de mãe cara a cara com você, te pedindo ajuda. Ali a gente precisou demonstrar, né, com os dados que a gente tinha, com a estatística, que o lobby, que a denúncia de alienação parental tinha se tornado um lobby dos advogados. O povo estava ganhando muito dinheiro acusando mãe de alienação parental. Então, os 3 estados onde os índices de abuso, quando a gente fala abuso, a gente está dizendo de abusos, de atos que ocorrem de forma intrafamiliar, porque geralmente a exploração sexual ela já não ocorre no âmbito familiar. No ambiente onde a criança onde o adolescente, a exploração ocorre mais com o adolescente, porque ele já não está no ambiente familiar, ele já tem uma autonomia geográfica, ele já anda sozinho, ele vai para a escola, ele sai com os amigos. Então, a exploração sexual tem uma outra dinâmica. Nesse caso da alienação parental, é muito do abuso intrafamiliar. Então, ali a gente precisou demonstrar que nesses 3 estados, Rio, São Paulo e Minas, que são os estados com maior índice de abuso intrafamiliar, são os mesmos estados que a gente tem o maior caso de alienação parental. Então, assim, os 3 estados onde mais ocorrem os abusos, que essas mães estão denunciando, elas estão sendo criminalizadas? Antes a gente tinha os dados do abuso. Sim. Agora a gente tinha também por conta da denúncia. E agora essas mães vão ser criminalizadas? Qual é a mãe que agora vai denunciar a gente? Não ia. Então, Não vai assim, perder a esse guarda. dia foi bem emblemático. É uma temática que a gente ainda não conseguiu revogar a lei na sua totalidade, mas a gente já conseguiu alguns ganhos, né? Ela está avançando para revogação. É lamentável que no Brasil tudo é muito moroso quando se fala de criança e adolescente. Os nossos gestores, os nossos políticos, eles não são preocupados com criança e adolescente. Durante muito tempo eu falei, isso criança não vota, né? Isso mesmo. Então não tem muito Isso, interesse. não tem muito interesse. Mas à medida que você trata uma criança, né, você evita. Toda política de prevenção, ela é muito mais barata do que a política de reparo. Claro. Então, hoje, eu vejo que é uma negligência muito forte por parte dos gestores não se preocupar com a política da criança. Porque quando você se preocupa com o saneamento, quando você se preocupa com uma alimentação mais equilibrada nas escolas, quando você se preocupa com sinalização na sua cidade, tudo isso que você favorece esse ambiente para a criança e ela se sente pertencente daquele lugar, ela retorna isso para o município, ela cuida da cidade, que a cidade cuidou dela. Sim. Então, se a criança não se sente parte integrante daquela cidade, a tendência é ela migrar. Ela não quer ficar naquela cidade. Ela se forma e vai para outra cidade.
ela vislumbra outro lugar, porque ela não tem pertencimento Sim. ali. E todo ser humano precisa pertencer. Claro. Então, quando os gestores não se preocupam com essas crianças, e aí, olha que interessante, a gente fala que criança os filhos são o que a gente tem de mais importante na nossa vida. Mas chega na política, o povo troca o voto por 100, por 200, por 500 Sim. reais, e fica 4 anos a criança sem uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, um saneamento, sem nada. É um pensamento burro, né? Aí Pelo eu te amor falo, de você Deus. realmente ama teu filho? Não se ama, Não né? é. A pessoa nem se É, ama mas pra você se realmente vender. ama Ainda seu mais filho? amar seu filho. Você ama seus Ô, netos? Érica, diante disso tudo, você acha que o sistema protege ou ainda nega? Ô, Carla, nós temos leis de proteção. Como garantidora de direito, eu posso te falar, como quem atuou na ponta ali, como quem se preocupa, que o simples fato da gente ter leis de proteção não significa que nós teremos efetivação dessa lei. Por quê? A escola é um ambiente, a educação em si. Vamos desenhar para ficar fácil. Sim. Quando a gente fala de proteção de criança e adolescente, a gente está falando de um sistema. Esse sistema é composto por vários órgãos. Conselho Tutelar, CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, Ministério Público, Defensoria, Delegacia, são vários órgãos, CREAS, CRAS, vários órgãos que integram esse sistema, uma grande engrenagem, cada um dentro da sua atribuição. O pilar desse sistema de garantia de direitos, as 3 colunas que sustenta tudo isso, é a educação, a saúde e a assistência social. São os 3 pilares. Vamos começar pela educação. O profissional da educação, ele tem um compromisso com o ensino, com o desenvolvimento daquela criança para o ensino. Você acha que os profissionais da educação, eles são ensinados, orientados sobre todos esses direitos da criança e adolescente? Não. Você acha que o profissional da educação sabe, conhece ou integra de fato o sistema de garantia de direito? Não. Profissional da educação, se você perguntar assim, qual é o órgão da rede de proteção que você conhece, ele vai dizer, o Conselho Tutelar. Porque nem como rede ele consegue se ver. O Conselho Tutelar é um órgão integrante da rede de Parece ser proteção. um fragmento, Mas né? a educação é também. Exatamente. É fragmentada. Aí o que a gente mais escuta é assim, a minha rede não funciona. A rede aqui é furada, Érica, a rede não funciona. Mas a rede de pescador também não é furada? Ela funciona? Ela cumpre seu objetivo? O problema não está no furo. O problema está no nó. Na amarração dessa rede. E aí, como eu falo para ele, os nós somos nós, os garantidores de direito. Então, se na educação eu estou vendo que o direito da criança e adolescente não está sendo garantido, está sendo violado, eu posso ser uma estagiária. Eu tenho o dever legal. A Constituição Federal coloca como dever de todos, garantir, zelar pelo direito da criança e adolescente, de comunicar ao meu superior se aquela criança está na violação de direito. Mas tem gente que está ali e já está muito cansada. Ah, eu já falei isso, não funciona, não funciona. Então, assim, não vai chegar nem no secretário de educação. E aí, se não chega no secretário de educação, que está no prefeito. Porque cada grau hierárquico, todo mundo quer reduzir seu dano, óbvio. Ninguém quer mostrar BO. Todo mundo quer mostrar solução. Só que nem sempre traz a solução. É melhor abafar. Para de falar disso. Não demonstra isso. Não vamos tocar nesse assunto. Varrer para baixo do Não vamos tapete. expor esses dados. Né? A frase dos gestores é assim, para ficar bonita. Nós não temos demanda. Ô, Sacode Érica, o pano. você acha que a sociedade está preparada para lidar com esse tema? Não, cara. Uma sociedade que viola não está preparada para proteger. A gente viola em todo tempo. Em todo tempo. Você quer ver uma coisa? Teve um caso em São Paulo de uma criança, não vou lembrar o nome dela.
Aí me chamou muita atenção porque ela sumiu. Ela ficou dias sumida. As câmeras da rua filmaram ela saindo de casa e indo pra padaria. E ela passa correndo, feliz, pra padaria. Quando ela volta desesperada, correndo. E ela passa por várias pessoas. Ninguém parou essa criança para perguntar, tá tudo bem? O que aconteceu? A criança sumiu. Ela passa correndo, em seguida passa um carro, esse cara do carro põe ela dentro do carro, some com essa criança e quando ela aparece morta. Então, a sociedade está preparada? Não. A gente não está nem preocupado. Se a gente não está preocupado, quiçá preparado. Porque eu só me preparo para aquilo que me preocupa. Se eu tenho medo de chover, vou sair linda e bela. Tô com medo da chuva, eu me preparo. Eu vou lá, pego meu guarda-chuva, pego a minha capa, eu me preparo. Mas se para mim é indiferente, eu só vou. Então, como que a gente vai falar de uma sociedade que protege se é uma sociedade que não se preocupa? Quantas crianças você vê hoje na rua vendendo doce e não são crianças vendendo doce para o sustento da família? São crianças que estão sendo exploradas na sua mão de obra por um aliciador que está ali, um explorador que está em algum lugar e ele coloca 5, 6 crianças com uma bandejinha de doce. Então, por favor, eu sei que você talvez tenha aí na sua cultura aquela frase: é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Porque por trás desta criança que está vendendo, não tem uma família necessitada, tem um explorador da mão de obra dela. Então você está beneficiando esse explorador, não essa criança. Nossa, forte. Érica, infelizmente nós estamos chegando ao final, Já. né? Já parece que a gente começou agora, 5 minutos. Eu tenho tanta coisa ainda para perguntar, a gente vai ter que fazer um outro episódio, porque é um assunto muito polêmico. Quais são os seus projetos futuros? O que você espera da sociedade, de nós mulheres, da nossa voz, com um projeto seu para te apoiar? E que mensagem você deixa para as famílias diante de tudo isso que você viveu, que você vive, que você ainda continua levantando essa bandeira? Cara, meu projeto... em 2023, atuando ainda, eu tive um burnout. Então, eu fui afastada por motivo de saúde. Eu tive um burnout muito sério. É uma temática... A gente não se acostuma diariamente com tanta violência. Então, hoje eu estou afastada, literalmente, das minhas atividades laborais. Eu ia perguntar aqui, você ainda atua nessa causa? Mas eu fiquei... Então, eu atuo dessa forma, informal. De forma informal, eu estou atuando atua porque muito, né? Ativa. não tem como. Já está no meu DNA. Sim. Isso está no meu DNA. Você foi levantada para isso. Eu posso estar mal. Chegou 18 de maio, está se aproximando maio, tem que fazer campanha, tem que me dar um negócio. Então, assim, eu sempre vou falar. Aonde eu estiver e da forma que for, eu sempre vou falar. Eu sempre vou denunciar. Eu sempre vou instruir. Porque a melhor coisa é evitar que o abuso aconteça. Mas caso a gente não consiga evitar, nós precisamos denunciar. Porque quem não denuncia também violenta. Você está possibilitando o abusador a praticar de novo, e de novo, e de novo. Então, hoje, qual é o meu projeto? Conscientização sempre. Sempre. Então, volte e meia, eu estou nas redes sociais, eu falo... Se eu não estiver falando muito, é porque o meu emocional ainda não está muito fortalecido para tal. Tem hora que a gente tem que dar uma recuada para depois avançar de novo. Politicamente, é uma consciência que eu adquiri também. Não vou me ausentar da responsabilidade política. Te convido também a não se ausentar, porque a gente, gostando ou não da política, ela acontece. Sim. Gostando ou não de quem está lá, é ele que vai gerir o recurso dos benefícios da sua família. Então, eu tenho consciência política e vou continuar tendo e atuando na política. E a mensagem
para toda a sociedade, né? Toda. Para toda a sociedade, eu acho que não é só para pai ou para mãe. A proteção, ela começa no olhar. Quando seu filho, quando a sua criança identifica que você tem um olhar de amor, um olhar acolhedor, sabe? Você tem tudo. E o abusador sabe disso. Então, a atenção que você não está disposto a dar ao seu filho, o abusador está. Sim. Então, pai, mãe, responsável, você que ama seus filhos e quer zelar por eles, olhe nos olhos dos seus filhos, conheça-os, ensine-os a conhecer a emoção, ter respeito por si, primariamente, depois pelos outros, e não se torne um algoz, porque senão ele não vai confiar em você para contar nada. Eu quero só frisar algo muito importante, que é proteger uma criança hoje é transformar o futuro de um adulto amanhã. E isso se você protege hoje o seu filho, você vai estar transformando o futuro dessa criança para um adulto mais seguro, maduro, equilibrado. Assim, não é consertar, mas eu olharia de forma diferente. Porque quando a gente protege a criança, a gente não precisa transformar o adulto. Quando a gente protege criança, a gente garante que esse adulto vai ser um adulto pleno. Porque as pessoas falam muito, Carla, a gente tem que proteger a criança porque quando ele for adulto, a gente não vai precisar transformar ele, não vai precisar reparar. Eu entendo Sim. nesse sentido. Cuidando da criança, você não vai precisar restaurar esse adulto. Mas quando você entende que a infância, ela é plena, eu tenho que vir aqui para falar da infância, gente. Uhum. Da plenitude da infância, do como é lindo, do como é precioso essa fase na nossa vida. E o quanto que se as pessoas soubessem o quanto a infância é importante, o quanto as pessoas protegeriam a infância. Sim, porque... Então, quando você dá a oportunidade dessa criança se desenvolver plenamente, você vai ter um melhor adulto. Você não precisa reparar, você tem que proteger, que prevenir, né? Porque você proteger essa criança para que no futuro ele seja um adulto. É garantir o adulto. É garantir o adulto. Que seja um adulto saudável. Sim. Porque começa na infância. Agora, quando você protege aí a gente transforma um adulto. Sim. Aí a gente transforma um adulto. Uau. Porque ele vem todo ferido. Sim. E um adulto ferido. Por isso que eu gostei, bem interessante essa frase quando diz: proteger uma criança hoje é transformar o futuro de um adulto amanhã. Então você protege hoje para transformar no futuro amanhã. E começa onde? É na infância, porque tudo começa na nossa infância. Talvez nós tivemos vozes naquela época e hoje, muitas das vezes, a gente também não temos vozes, porque acreditamos que ainda não precisamos falar. Aí está o erro. Mas por que acreditamos que não temos voz? Porque na nossa... porque fomos silenciados. E infância, gente, é desde a gestação, tá? Sim. A gente compreende a infância desde a Desde gestação. lá. Tem uma vida ali Sim. que é nutrida com as nossas emoções. Sim. As emoções. Né? Então, assim, a infância é algo surreal. É base. Eu fui muito feliz nessa atuação, porque eu não comecei, né, garantidor de direito, eu me tornei. Mas uma das coisas que me trouxeram assim, muita alegria foi entender um pouco da importância da primeira infância. É uma etapa riquíssima da vida. Então, assim, é um tema que vale a pena falar, Sim. sabe? É um tema Principalmente para nós mulheres, mães, sim, né? Sim. Érica, importante. eu quero É te isso. agradecer. Muito eu que obrigada por agradeço. trazer esse tema, né, que para expandir a consciência das pessoas. Com certeza iremos nos ver e conversar muito mais sobre outros temas, como você falou aqui, né, a plenitude da infância, perfeito. E esse foi o nosso terceiro episódio, Mulheres em Pauta. Terça-feira teremos mais, né, Carla? Sim. O que nos aguarda lá para frente?
compartilhe esse tema para uma mulher que precisa ouvir isso, para proteger as nossas crianças. Não fomos protegidas como nós queríamos, mas com certeza com a voz da Érica, com a nossa consciência, nós podemos proteger muitas crianças. É isso aí. Que Muito esse obrigada. episódio seja um despertar Sim, para muitas famílias. é isso. Gratidão. É isso. Eu que Obrigada. agradeço, gente. Obrigada. Muito bom. Nossa, Érica, tu fala com tanta propriedade, muita coisa, assim, sabe? muita coisa. Tá, a lei foi revogada, então, né? Ainda não. Isso que eu ia perguntar aqui, ela Não, foi revogada?